Você sabia que sem um componente extremamente simples, praticamente nenhum circuito eletrônico funcionaria corretamente? Pode parecer exagero, mas é exatamente isso. Imagine ligar um LED diretamente na tomada de energia, ou até mesmo em uma bateria mais forte. Em questão de segundos, ele simplesmente queimaria. Isso acontece porque a corrente elétrica precisa ser controlada. E é exatamente aí que entra esse pequeno componente, muitas vezes ignorado, mas absolutamente essencial: o resistor. Neste vídeo, você vai entender de forma simples e direta o que é um resistor, como ele funciona e por que ele é tão importante em praticamente todos os circuitos eletrônicos. Imagine ligar um LED diretamente a uma fonte de energia. Pode ser uma bateria mais forte ou até uma fonte de alimentação comum. No primeiro instante, ele até acende. Parece que está funcionando normalmente, mas em poucos segundos a intensidade aumenta de forma descontrolada e então, simplesmente, ele queima. Isso acontece porque o LED, assim como muitos outros componentes eletrônicos, suporta apenas uma quantidade limitada de corrente elétrica. Quando essa corrente ultrapassa esse limite, o componente não consegue dissipar a energia e acaba sendo danificado. É exatamente por isso que o controle da corrente elétrica é tão importante dentro de um circuito. E é aqui que entra um dos componentes mais simples e, ao mesmo tempo, mais essenciais da eletrônica: o resistor. O resistor é um componente eletrônico cuja principal função é limitar a corrente elétrica dentro de um circuito. Em outras palavras, ele controla a quantidade de corrente que pode passar por determinado caminho. Sem esse controle, a corrente fluiria de forma desordenada, podendo danificar componentes mais sensíveis, como vimos no exemplo do LED. Para facilitar o entendimento, podemos pensar no resistor como um freio dentro do circuito. Assim como o freio de um carro reduz a velocidade, o resistor reduz o fluxo de corrente elétrica. Quanto maior o valor da resistência, maior será essa dificuldade para a corrente passar. E quanto menor a resistência, mais livre será esse fluxo. É justamente esse controle que permite que os circuitos funcionem de forma segura, estável e previsível. Para entender de forma simples como o resistor funciona, pense na corrente elétrica como se fosse água passando por um cano. Quando o cano é largo, a água flui com facilidade. O volume que passa é maior, sem muita resistência. Mas, à medida que o cano vai ficando mais estreito, a passagem da água se torna mais difícil e o fluxo diminui. Ou seja, o próprio tamanho do caminho influencia diretamente a quantidade de água que consegue passar. O resistor faz exatamente isso dentro de um circuito elétrico. Ele cria uma oposição à passagem da corrente, limitando o fluxo de elétrons. Quanto maior o valor do resistor, mais estreito esse caminho se torna, e menor será a corrente que consegue atravessar o circuito. E quanto menor a resistência, mais livre será essa passagem. É esse controle que permite proteger os componentes e garantir que tudo funcione de forma equilibrada.
Todo esse comportamento que vimos até agora, de controlar a corrente elétrica, pode ser descrito de forma precisa por uma relação matemática muito importante na eletrônica. Essa relação é conhecida como Lei de Ohm. Ela estabelece que a tensão elétrica é igual ao produto da resistência pela corrente. Em forma de fórmula, temos tensão igual a resistência vezes a corrente. Isso significa que, se você aumenta a resistência, a corrente tende a diminuir. E se a resistência for menor, a corrente pode aumentar. Ou seja, o resistor atua diretamente nesse equilíbrio dentro do circuito. Mesmo sem fazer cálculos agora, entender essa relação já é suficiente para perceber como o resistor influencia o funcionamento de qualquer sistema eletrônico. Como vimos, os resistores utilizam um código de cores para indicar seu valor. E esse sistema é padronizado, o que significa que funciona da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Com o tempo, você começa a reconhecer essas cores quase automaticamente, sem precisar consultar tabelas. Por exemplo, combinações como marrom, preto e vermelho já passam a indicar rapidamente valores como 1000 ohms. Esse tipo de leitura rápida é muito útil na prática, principalmente quando você está montando ou analisando o circuito. E quanto mais você tiver contato com esses componentes, mais natural esse processo se torna. É como aprender um novo idioma. No começo parece difícil, mas depois você começa a reconhecer tudo com facilidade. Agora, vamos ver tudo isso funcionando na prática. Aqui temos um circuito simples, com um LED e um resistor. O papel do resistor nesse circuito é limitar a corrente elétrica que chega até o LED. Sem esse controle, a corrente seria excessiva e o LED queimaria rapidamente. Mas, com o resistor corretamente dimensionado, a corrente é mantida dentro de um nível seguro, permitindo que o LED funcione de forma estável e contínua. Esse é um dos usos mais comuns do resistor: proteger componentes sensíveis e garantir o funcionamento adequado do circuito. E esse mesmo princípio se aplica a sistemas muito mais complexos, desde equipamentos eletrônicos do dia a dia até circuitos industriais. Agora, você já deu o primeiro passo para entender como a eletrônica realmente funciona. Vimos o que é um resistor, como ele atua no controle da corrente elétrica e por que ele é essencial em praticamente qualquer circuito. E isso é só o começo. Nos próximos vídeos, vamos avançar para outros componentes igualmente importantes, como capacitores, diodos e transistores, sempre de forma simples, prática e direta. Se você quer aprender eletrônica do zero, de forma clara e sem complicação, já se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí.